Voltamos falando aí da LGPD, né? Essa lei que visa proteger o tratamento dos seus dados pessoais pelas diversas pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas. Bom, olha lá, o artigo 9 diz o seguinte: o titular tem direito ao acesso facilitado. O titular quem é mesmo? Eu, você, os donos dos dados que são aí, né, divulgados com a nossa permissão, que a gente informa. A regra é com a nossa permissão, mas você já sabe que o poder público, por exemplo, pode acessar esses dados mesmo sem a nossa permissão, se a gente tiver no caso de emergência, né, para atendimento à saúde, existem exceções. Então, mas a regra é, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados. Então, assim, olha, eu forneci os meus dados, mas o que vão fazer com eles, né? É isso. Você pode falar assim, Claudete, mas caramba, nada disso acontece na prática, né? É o que eu falei. A nossa cultura ainda precisa absorver essas regulamentações. Também a gente tem que ver o outro lado, ver a nossa meia-culpa, né? A gente também não analisa lá aqueles termos de uso, a gente vai lá, clica que a gente concorda, que aceita e ponto, né? Então, assim, isso é realmente um hábito que teremos que adquirir. Então, olha lá, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e extensiva. Na hora que você solicitar, né, as empresas, né, vão precisar garantir esse livre acesso. É isso, né? Entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. O princípio do livre acesso é uma proteção para nós, né, os titulares dos dados, que estão sendo tratados aí pelos controladores. A finalidade, finalidade específica do tratamento, sempre todo e qualquer dado fornecido por você, você tem que ter essa informação da finalidade. A gente já falou isso, né? Isso se repete no artigo 9º, mas isso já foi falado. Forma e duração do tratamento observado, segredo comercial e industrial, identificação do controlador, quem é que vai ter seus dados, né? Informação do contato do controlador, informação acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, responsabilidade dos agentes, vai ver a responsabilização, que é muito importante, direitos do autor com menção aí a essa lei. Nas hipóteses em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo. Quando que o requerimento, né, concedido será considerado nulo? Caso as informações fornecidas pelo titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. O que mais? Quando o tratamento de dados pessoais for condição, que a maioria das vezes é assim, né? Condição para fornecimento de produto ou de serviço, ou para o exercício de direito, aí o titular será informado com destaque sobre esse fato. Olha, se você não fornecer os dados, você não vai exercer o direito. Uma coisa básica, fui visitar uma pessoa, uma amiga, no condomínio dela. Aí chego lá, eles vão requerer meus dados básicos, não vão? Vão, né? Vão recolher minha identidade, vão colocar meu nome, identidade, não é isso? Os dados básicos para garantir o meu acesso ali. Não quero fornecer meus dados pessoais, esse é o direito? Mas ali, lembra do direito público e direito privado? Então você não vai poder entrar nesse condomínio. Entendeu? É desse jeito, mas ali está especificamente de forma clara qual a destinação desse dado, né? Segurança do coletivo, né, que mora aí naquele condomínio. Então é isso. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato, né? E sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular que são elencados aí, né, na legislação. O legítimo interesse do controlador, não é aquele que detém os dados de todo mundo,
somente poderá fundamentar tratamento de dados para finalidades legítimas, claro, né? E não é só lícita, é legítima, ok? Ou seja, tem que ter, além de estar dentro da licitude, não ser utilizado para fins criminosos, tem que estar dentro do amparo legal. Ou seja, o controlador, ele tem ali uma atividade, né, que ele está prestando um serviço, fornecendo um produto, e ele precisa de dados do titular, né, do seu cliente, que é o titular dos dados. E esses dados, eles precisam ser razoáveis, essa coleta de dados. Aquilo que eu falei. Eu estou me cadastrando para assistir uma palestra. Por que eles precisam saber o meu tipo sanguíneo? Qual a finalidade de saber o meu tipo? Se é uma palestra online, né? Não tem. Então tem que ter não só lícito, mas tem que ser legítimo, né? Tem que ser razoável. Considerados aí a partir de situações concretas que incluem, mas não se limitam a, né? Ou seja, mais um rol exemplificativo. A lei está exemplificando finalidade legítima, apoio e promoção de atividades do controlador, proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviço que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele, os direitos de liberdade fundamentais. Enfim, são exemplos. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida. É o que eu acabei de falar, né? Tem que ter a razoabilidade ali na coleta de dados pelo controlador, tá certo? Bom, o tratamento de dados pessoais sensíveis, esse artigo aqui é muito fundamental, né? Para o seu concurso. A gente está vivendo uma avalanche de falas e de propostas, de conscientização e de luta contra o preconceito, né? Contra a discriminação abusiva. Então, quando a gente trata, né, de dados sensíveis, são aqueles dados que, se divulgados, podem ensejar uma prática, um sofrimento de discriminação abusiva. Então, o cuidado aqui é muito, muito, muito maior. Então, olha lá, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Então, quando ele fala somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, aqui a gente não tem um rol exemplificativo, não. A gente tem um rol taxativo. Se acontecer qualquer uso de dados sensíveis fora desses contextos aqui, ilícito, cabe indenização, cabe reparação, né? Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica, destacada para finalidade específica, como a gente já falou, sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que foi indispensável. Então, olha lá, esse aqui, o inciso 2, ele está dizendo o seguinte, ó, nesse caso aqui, a regra é tem que ter consentimento do titular do dado. Mas não vai precisar do consentimento do titular do dado quando for para cumprimento de obrigação legal ou regulatório do controlador, para tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas na lei, realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre a anonimização, sempre que possível, né? Anonimização desses dados sensíveis, exercício regular de direitos, inclusive aí em contrato em processo judicial, administrativo, arbitral, proteção da vida ou da incolumidade física, tutela da saúde, então dentro daquelas, né, situações emergenciais, situações em que existe um direito maior a ser preservado que o direito à intimidade, ok? É isso. Garantia de prevenção à fraude, à segurança do titular, né? Os bancos fazem muito isso, né? Quando percebe que tem alguma eventual possibilidade de fraude acontecendo, há bloqueio, ligam para confirmar os dados, ligam para confirmar a compra, né? Porque existe ali uma finalidade maior, que é uma garantia de prevenção à fraude e a segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, ok? Então, assim, existe um motivo, existe algo maior a zelar, até em favor do próprio titular, né?
Bom, a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores, né, com o objetivo de obter vantagem econômica, poderá ser objeto de vedação ou regulamentação por parte da autoridade nacional. Olha, poderá. Nem ainda fizeram, né? Então, assim, olha, dados sensíveis, plano de saúde, tem dados sensíveis, muitos dados sensíveis. Eles podem compartilhar entre si um plano de saúde para outro? Será que pode, né? Aí, em tempos de Covid, teve uma polêmica dessa, né? De um decreto foi declarado inconstitucional que permitia que as telefônicas compartilhassem dados para o Ministério da Saúde, salvo engano, enfim. E falaram, não, porque tem que ter autorização, mesmo que seja... porque, assim, tinham dados muito maiores ali, muito mais amplo do que a finalidade pretendida pela pesquisa, entendeu? Então, assim, olha, ele vai ter um acesso a um cadastro completo do usuário, do titular, e ele precisava de bem poucas informações, né? Então, assim, por isso que você, não, tem que ter autorização expressa do titular. Esses cadastros maiores, completão, e os cadastros de dados sensíveis, tem que ter muita, muita, muita cautela. É a nossa intimidade, é a nossa privacidade, né? É vedada a comunicação ou uso de compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde. Acabou, ali não pode. Os outros dados, né, pessoais sensíveis, ainda está para ser regulamentado. Aqui a própria lei vedou, né, se tem esse compartilhamento objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviço de saúde, assistência farmacêutica, de assistência à saúde, desde que observado aí o legislador, né? Incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares. Mesmo assim, está carecendo de regulamentação na minha percepção, né? É isso. Então, seguindo, cadê? É vedada a comunicação, eu quero contextualizar os incisos, né? É vedada a comunicação, uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis, referente à saúde, né? Com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviço de saúde, assistência farmacêutica, assistência de saúde, incluídos os serviços auxiliares de diagnose, né, em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular. Aí tudo bem, eu saí de um plano de saúde, fui para outro, quero fazer a portabilidade, pega todos os cadastros que tem naquele meu plano de saúde e eu permito isso. Tranquilo. As transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação de serviço de que trata este parágrafo. Bom, é vedada às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de risco na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. É mais uma situação, né? Onde o dado sensível, o histórico de saúde de uma pessoa, quando ela sai de um plano de saúde e vai para o outro, ela não quer levar esse histórico, exemplo, né? Ela quer só informar. Então não pode o outro plano de saúde compartilhar esses dados sem sua autorização, né? Por quê? Porque normalmente é usado para prejudicar o titular do dado, né? Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais. Olha isso, os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais, porque não dá para é anônimo, né? Não dá para saber quem é a pessoa, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido. Aí deixou de ser anônimo, passou a ser identificado. Utilizando exclusivamente meios próprios ou quando com esforços razoáveis pudesse ser revertido. Toda vez que não deixa de ser anônimo, aí aí acabou, né? A permissão. Aí de compartilhamento, aí o cuidado é maior. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais aqueles utilizados para a formação de perfil comportamental de determinada pessoa
natural se identificada. Isso acontece muito, né, nos aplicativos, né, de uso. Por exemplo, eu adoro yoga, né? Aí eu fui adquirir ali, eu baixei um aplicativo de atividade física, de controle, de atividade física, peso, etc, etc. Então você coloca ali várias informações suas, né? Então esse controlador ele vai ter que ter muita responsabilidade, né, com esses meus dados pessoais. Na realização de estudos em saúde pública, toda vez que é saúde pública, aí você presta muita atenção na questão. Os órgãos de pesquisa poderão ter acesso às bases de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade da realização de estudos e pesquisas, mantido em ambiente controlado e seguro. Nós, servidores públicos, nós acabamos tendo contato com várias informações privadas, da intimidade de várias pessoas. Então a gente precisa ter muita consciência dessa responsabilidade, né? Então tem que ser um ambiente controlado, seguro, conforme prática de segurança, né? É muito, 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 muito importante, porque vão ser considerados padrões éticos relacionados a estudos e pesquisa. Não pode ser diferente, né? Tratamento dos dados de crianças e adolescentes. Então, assim, primeiro tratamento de dados em geral, tratamento de dados sensíveis e agora de criança e adolescente, que são pessoas, né, fragilizadas da sociedade, que estão em desenvolvimento e precisam de maior proteção, né? O tratamento de dados pessoais de criança e adolescente deverá ser realizado em seu melhor interesse, claro, né? O Estatuto da Criança e Adolescente já traz essa proteção e ela vem aqui ser especificamente abordada nesse ambiente de tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados pessoais de criança deverá ser realizado com consentimento específico e com destaque dado por pelo menos um dos pais ou representante legal. Não é? Que mais? Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento quando for para contatar os pais, entendeu? Aconteceu alguma coisa com a criança. E aí, olha, eu preciso acessar os dados para né, ligar para os pais. Foi busca e apreensão de uma criança em risco, de adolescente em situação de ato infracional, entendeu? Temos que acessar aí os dados dele para poder entrar em contato com os pais, né? Aí é uma exceção. Ou o responsável legal utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, ou em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento, claro. Término do tratamento de dados. Até quando vai esse tratamento de dados? Quando é que se finaliza? A gente até já falou, mas aí tem uma sessão só para isso. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá na verificação de que a finalidade foi alcançada, né? Se fez esse levantamento de dados para uma pesquisa. A pesquisa chegou ao seu final, apresentar seus resultados, acabou. Né? Não é para pegar aquela monte de dados e sair comercializando aquilo, transferindo, compartilhando. Então, verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade almejada. No fim do período de tratamento, porque foi por um prazo, né? Comunicação do titular, inclusive no exercício de direito de revogação do consentimento, que o titular pode consentir, mas ele pode, né, retirar esse consentimento. Determinação da autoridade nacional, quando houver violação, né, à lei. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento. Então, exatamente porque tem um prazo, né, ou tem uma finalidade, esses dados precisam ser eliminados. Autorizada a conservação para a seguinte finalidade. Então, a regra é a eliminação, salvo quando é que se mantém os dados, né, coletados para o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador,
estudo ou por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização, transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos, né, dado, uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Enfim, é sempre importante saber o seguinte, esse tratamento de dados, ele tem aí um tempo ou uma finalidade. Essa é a regra. Isso que é difícil culturalmente no Brasil se perceber, né? Ou se exercer. Você fornece os seus dados e aqueles dados ficam eternamente sendo utilizados, compartilhados e tava a farra do boi, né? Aí veio a LGPD e falou assim, para isso com inspiração europeia, né? A Europa já vinha regulamentando essa situação que no Brasil demorou. Bom, mas finalmente regulamentaram a LGPD. Só falta o quê? A obediência. Infelizmente, essa obediência, ela só vai acontecer quando a gente tiver jurisprudência. Quando tiver casos julgados e efetivamente aplicada a lei e as sanções pertinentes, né? Aí sim isso vai dar certo. Mas vamos lá, direitos do titular, outro artigo fundamental. Você é o titular do dado, né? Que vai ser tratado pelo controlador. Quais são os seus direitos? Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados. Então, isso é muito importante. Antigamente, você fornecia os seus dados e a pessoa se sentia dona das suas informações pessoais, né? Aí você autorizou, passou para mim, agora eu faço o que eu quiser. Era essa concepção e prática. Ainda tem essa prática, diminuiu bastante, mas ainda tem essa prática. Mas a percepção legal e a determinação do legislador em afirmar, essa titularidade não passa para o controlador, né? O controlador tem a responsabilidade de dar tratamento a esses dados, mas não é o dono, ok? Continua sendo a pessoa natural a titular, o dono dos seus dados. Garantidos os direitos fundamentais da liberdade, intimidade e privacidade. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular, por ele tratados, a qualquer momento, mediante requisição. Qualquer momento você pode requerer a confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos, ou tratados em desconformidade à lei. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto mediante requisição. Olha, meus dados, igual o plano de saúde que eu falei, né? Se você quiser, pode fazer aquela portabilidade de dados. A eliminação de dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nos casos da lei. Informações de entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados, informação sobre a possibilidade, direito à informação. É isso. O que estão fazendo com os meus dados? Quero essa informação, tudo que vocês já fizeram, quero o histórico. Eu concedi meus dados, o que vocês fizeram com eles até agora, né? Direito à informação, né? E tenho direito à revogação do consentimento. Não quero mais que use os meus dados. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida, claro, em juízo, seja de forma individual, seja de forma coletiva, ok? De acordo com a legislação, através dos instrumentos de tutela individual ou coletiva. Pode ser uma ação judicial individual, pode ser uma ação judicial coletiva, ok? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar do tratamento dos dados pelo poder público, né? Que é de extrema relevância se a gente está falando de concurso público, né não? Com certeza. Até lá!